que é esse critério de infertilidade conjugal? É um casal que tem relações sexuais desprotegidas por mais de um ano. E quando a mulher tem mais de 36 anos, a gente pode mudar, a gente pode relativizar esse tempo. Considerar como infertilidade conjugal o casal que tem relações sexuais por mais de 6 meses e não conseguiu engravidar. E hoje nós vamos falar sobre parte da saúde do homem como um todo e também a sua condição de tratamento para infertilidade. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da FENAM, Federação Nacional dos Médicos. Este programa é capitaneado por mim e pelo Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do DF e presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. O nosso programa tem um intuito informativo, tem um intuito de esclarecimento para você médico, para você médica, para você colega da área da saúde, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o condutor das ambulâncias, todos vocês da área da saúde, nessa grande luta que a gente tem no dia a dia. E para você também, internauta, de todos os segmentos, de todas as profissões que nos assistem, que por sinal a nossa audiência é muito grande por vocês. Muito obrigado. A qualidade desse programa é uma qualidade rígida, é um programa sem conflito de interesse. E nós estamos trazendo a cada programa uma especialidade. Já trouxemos a urologia 2 vezes para falar sobre o câncer oncológico, para falar sobre a cirurgia robótica. Trouxemos o Dr. José Carlos e trouxemos o Dr. Watanabe. Eu, como ginecologista, posso falar para vocês que muitas e muitas vezes a gente encaminha a nossa paciente, a mulher, para um tratamento que ela não consegue, esse casal não consegue engravidar, e numa grande maioria das vezes esse problema está no homem. Graças a Deus, essa abordagem mudou muito. Antigamente tinha-se os tabus, não tinha tanto conhecimento nessa área e o homem sempre tido como o que não tinha problema. E falo mais, com a minha experiência de 35 anos de consultório, quantas pacientes que vieram no consultório casada, onde o seu parceiro já tinha tido um outro relacionamento e tinha filho e não engravidava. Aí que se estabelecia que o problema era na mulher mesmo. Mas não, tem doenças adquiridas no decorrer da vida que o homem pode ter tido 1, 2 filhos e depois não conseguir ter mais. Então, para a gente tirar todas essas dúvidas, tirar a sua dúvida, colega médico, não só da especialidade, mas você, colega médico, que está no médio centro, que está nos interiores, que está nos rincões e que precisa encaminhar seu paciente, encaminhar esse casal, nós vamos deixar esse esclarecimento também e até as portas de Brasília abertas para trazer o seu paciente, mandar o seu paciente para a nossa cidade. E vamos saber também o que está acontecendo na avaliação do homem como um todo, nessa parte da reprodução humana, da saúde masculina, pelo Brasil afora. Para isto, trouxemos um jovem especialista, Dr. Tiago Davi. Dr. Tiago é formado aqui pela UNB, fez cirurgia geral, depois fez urologia no Hospital de Base, na sua residência médica, e depois fez seu fellow em São Paulo. E vai nos contar aqui a sua trajetória e vai trazer esclarecimentos atuais para nós. Dr. Tiago, tudo bem? Queria agradecer a tua presença, agradecer seu tempo que é tomado e parabenizá-lo pela sua formação, pelo seu trabalho que você desenvolve aqui na nossa capital, pela sua história, né, que a gente sabe, e também lá pelos atendimentos que você tem lá na sua clínica, na Veridium, né, que é onde o Dr. Watanabe é seu sócio e colega, diretor lá, que veio e nos abrilhantou muito bem com a palestra sobre a cirurgia robótica, hoje o que está se fazendo na urologia. Então hoje nós vamos falar da saúde do homem especificamente no seu momento de infertilidade, da avaliação do casal, mas especificamente do homem. Então eu queria que você desse um oi para os nossos internautas, para o nosso público, se apresentasse novamente algum detalhe que faltou da sua formação e vamos começar esse bate-bola aí, porque já está chegando perguntas, já temos muita coisa aí para responder e muita coisa que eu vou te perguntar para você é mito, é verdade, vamos esclarecer nossos internautas. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Dr. Carlos. Meu nome é Tiago Serra Davi, sou urologista de formação e hoje me dedico principalmente à área de andrologia e à parte de reprodução humana, focado na avaliação de reprodução masculina. Como você muito bem disse, uma parcela significativa da população, dos casais, 15% dos casais, em torno de 15% dos casais,
em idade reprodutiva não conseguem ter filhos. Eles cumprem o critério de infertilidade conjugal. E o que é esse critério de infertilidade conjugal? É um casal que tem relações sexuais desprotegidas por mais de 1 ano. E quando a mulher tem mais de 36 anos, a gente pode mudar, a gente pode relativizar esse tempo. Considerar como infertilidade conjugal o casal que tem relações sexuais por mais de 6 meses e não conseguiu engravidar. Então, você tocou num ponto muito importante. Por quê? Realmente tem esse mito que quando o casal não engravidava, o problema era da mulher, né? E a gente sabe que 30% dos casais a gente consegue encontrar o que a gente chama de fator masculino exclusivo. O que é isso? O homem tem alterações, apresenta alterações e que não permitem essa gestação. E em mais 20%, né, então quando completando em quase 50% dos casais não conseguem engravidar por problemas mistos, né? Alterações encontradas no homem e alterações encontradas na mulher. Então é muito importante que, primeiro, se o casal não consegue engravidar, se ele passou mais de 1 ano tentando e não conseguiu, que os dois busquem ajuda. De preferência que o homem busque ajuda com o andrologista e a mulher busque ajuda com o ginecologista especialista em reprodução. Ok. Tiago, antes de dar uma sequência mais lógica nas perguntas, das causas hoje, como é que vocês estão investigando o casal, deixa eu já responder essa pergunta que já chegou 5 vezes aqui para nós, nos estúdios. E você tocou num ponto até para dar um gatilho nessa pergunta. A mulher acima dos 35 anos, hoje, quando eles falam, olha, engravida até os 35, 35 a 40 já está perigoso, 40 depois, deixa eu esclarecer isso aqui do lado mulher como ginecologista. O que acontece? É que no estudo, no gráfico que a gente joga, um gráfico de risco, mulher acima dos 35 anos começa a ter, além de começar a ter bem menos folículo, que é o folículo que libera o óvulo, né? Começa a ter uma quantidade folicular muito reduzida. Dentro desse folículo tem o DNA que vai se repartir, vai formar a gente, vai dar as características da gente, pode começar a ter fragmentação e com isso aumentar o risco de malformações e síndromes. Então a mulher de 35 anos, de 36 ela já vai mudando, uma mulher de 40 já entra numa curva muito acentuada desses riscos, então por isso. E a pergunta que está vindo é o contrário, e o homem, até quando o espermatozoide dele pode causar mais risco? Porque a gente vê homens de 55, 60 anos que reconstroem sua vida, casam de novo com mulheres mais novas, de 30, de 35, de 28 e tal. E aí, para ela, não tem, ela está dentro, todos têm risco, ela está numa faixa bem tranquila. E o homem, até quando o espermatozoide tem viabilidade, até quando está se mostrando risco do espermatozoide, o Tiago? Porque no passado, né, eu escuto história que meu bisavô foi pai com 78 anos, o meu avô foi pai com 82 e o menino não teve nada, aquela coisa toda. Tá bem assim? Como é que é isso, Tiago? Essa é uma pergunta frequente, inclusive isso no consultório, e a gente sabe que o processo de envelhecimento é uma coisa que não tem volta. Na verdade, ele pode ser interrompido, que eu não desejo para ninguém, né? Porque se interromper é porque você morreu. Mas se a gente continua vivendo, a gente vai sofrer esse processo de envelhecimento. Mas que na parte reprodutiva, para o homem, não é tão marcante quanto para a mulher, né? A gente vai ter algumas alterações sim na produção seminal, a gente vai ter algumas alterações na qualidade do sêmen. A gente sabe que homens mais velhos pode ter um aumento na taxa de desenvolvimento de algumas doenças. Tem trabalho mostrando que o homem mais velho pode ter maior chance de ter filhos com esquizofrenia, por exemplo. Mas o homem essa alteração não é tão marcante quanto na mulher, né? Não tem uma taxa limite. Quem é esse homem mais velho? É o homem de 60, 65, 70? O que os trabalhos mostraram nesses grupos comparativos? Então, Carlos, isso depende muito de como que esse homem levou a vida dele, né? A gente sabe que isso está relacionado também com qualidade de vida, qualidade de alimentação, atividade física. Então, estabelecer essas faixas, a gente não consegue estabelecer isso como um ponto que é feito na mulher, né? Você citou 2 faixas que realmente a gente leva em consideração para a mulher, que são os 35 e 40 anos. Para o homem, a gente não tem essas datas marcadas, não, tá? É mais avaliação individual de cada um. Eu tenho paciente que tinha 75 anos e teve filhos, e filho normal.
O casal chega no consultório, né? Doutor Tiago, viemos aqui porque a gente está tentando ter filho e não estamos conseguindo. O ginecologista achou que a gente tinha que vir aqui passar no urologista. E o senhor, como especialista renomado, viemos aqui. O que você faz com esse casal? Vamos pegar, até para a resposta ficar bem específica na tua área, ela já está em processo de investigação. Ela já está lá, ela vai falar para você, eu já estou no meu ginecologista, já pediu meus exames e tudo. E aí, o que você faz com esse parceiro? Qual é o protocolo, Tiago? Primeiro, isso seria o mundo ideal, né? Que o homem fizesse a avaliação com o urologista e a mulher com o ginecologista. O casal que está 1 ano tentando, ele fechou o diagnóstico de infertilidade conjugal. Isso quer dizer que eles não vão ter filhos? De forma alguma. Isso quer dizer que ele vai precisar de uma avaliação, de uma investigação. E essa investigação nada mais é do que qualquer consulta médica especialista. Vai começar com o quê? Com uma boa história clínica e um bom exame físico. Então, numa consulta com o especialista o urologista, o andrologista, a gente pode identificar alterações no exame físico, por exemplo, varicocele, a principal causa de infertilidade masculina tratável. Tiago, desculpe te interromper, só um instantezinho aqui. Vamos explicar para o nosso internauta o que é a varicocele e o que ela faz. Como que diagnostica? Então, varicoceles são veias dilatadas na bolsa testicular, mais especificamente do plexo pampiniforme. São as veias que drenam o testículo. O que acontece? Quando essas veias ficam dilatadas, elas perdem a capacidade de drenar adequadamente o testículo, isso aumenta a temperatura testicular e também aumenta a produção de radicais livres nesse local. E essas duas alterações são as duas principais teorias que explicam as alterações seminais, as alterações na produção do espermatozoide. E essas alterações na produção do espermatozoide podem dificultar a gestação. Mata o espermatozoide? Pode matar, sim. Na produção? Pode, na verdade, pode alterar a própria produção deles. A própria produção deles. Sim. Então essa seria já depois da história clínica, no exame físico que você começa a examinar, você já olha o testículo do paciente e já vê se tem varizes ali ou não. Isso é obrigatório na consulta urológica em investigação de infertilidade. Perfeito. Prosseguindo, o que mais depois você faz com esse paciente? A história também é muito importante, Carlos. Por que essa história é muito importante, internautas? A gente tem que investigar se esse paciente não está fazendo uso de medicações que também podem interferir na produção de espermatozoides. Hoje, por exemplo, uma coisa que é muito comum e está na moda é o pessoal usar anabolizante, usar testosterona. Isso hoje está sendo muito frequente a gente encontrar no consultório pacientes em uso de testosterona e inférteis. Por quê? O uso da testosterona de forma indiscriminada pode inclusive parar a produção de espermatozoides. Então a gente tem que investigar uso de medicações, a gente tem que investigar exposição a fator de riscos. Então uma história clínica adequada, uma história clínica bem conduzida pode abrir vários diagnósticos. Você falou uma coisa que me lembrou aqui, tem uns 6 meses, uma colega me telefonou. Ela falou, doutor Carlos, eu sei que o senhor não está fazendo consultório atualmente, mas eu perdi 2 gravidezes. Quem que o senhor me indica para me investigar, ver o que está acontecendo e tudo mais, né? Você sabe que eu dei um chute, assim, numa situação? Eu falei, eu encontrei com o teu marido outro dia no supermercado e eu achei ele muito forte. Ele está usando anabolizante? Tá, doutor, ele está no negócio de academia, ele está tomando, quer ficar fortão, malhadão e tal. Não, eu vou te indicar fulano de tal, que é o doutor que vai te examinar, né, vai seguir você, mas não deixe de contar isso. Passou agora uns 20 dias atrás, ela me ligou e confirmou. Ele parou o anabolizante agora, que o médico pediu, tirou durante 3 a 6 meses, para depois eles tentarem engravidar, porque ele acha que a causa do aborto foi o anabolizante nela, do excesso dele talvez. Estou contando assim um caso, porque já tem perguntas aqui nisso, já chegou, coincidiu. Então já deixa eu matar com esse exemplo, e aí eu te pergunto, o uso do parceiro também, você acha que poderia levar esse risco também? Você tem essa opinião ou não? Nunca li nenhum trabalho a respeito, assim, que conseguisse relacionar o uso do anabolizante a abortamento de repetição, tá? A varicocele, sim, já vi trabalhos publicados fazendo essa relação. O paciente que tem varicocele pode desenvolver, no casal, né, o abortamento de repetição. Então, o tratamento da varicocele também pode diminuir o abortamento de repetição? Tem trabalhos que falam que sim. Agora, nunca li nada a respeito do uso de anabolizantes. O uso de anabolizante mais relacionado à parada de produção mesmo. Perfeito, mas vamos lá. Então, medicação, você falou do anabolizante, o que mais hoje para
contribuir com a dificuldade do esperma do homem. O que mais? Olha, a gente que é careca, né, que não é muito provido de cabelo, né, o uso da finasterida. Finasterida é uma das medicações que a gente sabe que pode interferir diretamente na produção de espermatozoides também. Né? Exposição a alguns agrotóxicos, né, tabagismo, etilismo em excesso, isso tudo pode interferir. Obesidade hoje está relacionada. Obesidade, síndrome metabólica é uma das coisas que está diretamente relacionada à piora na produção seminal. Então, tudo isso a gente tem que investigar. Toda essa investigação e outras doenças reumatológicas, as doenças autoimunes também, vocês pedem uma rotina completa disso também? O que se sabe dessas outras doenças? Cada caso é um caso, né? Se a gente tem um paciente que tem uma alteração específica, a gente vai investigar. Por exemplo, pacientes que têm alteração seminal grave, uma oligospermia grave, o que é isso? Uma concentração espermática abaixo de 5 milhões por ml, a gente tem que expandir um pouquinho mais a nossa investigação, buscar causas, alterações genéticas, alterações hormonais, aí sim entra nesse caso que você está me falando. Mas até falar um pouquinho sobre essa questão do espermograma, né? Que é uma parte importante da nossa investigação. O espermograma ele não é um atestado de fertilidade ou de infertilidade, ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a tomar decisões. Quais são essas decisões? Principalmente saber para onde que a gente vai atirar, para onde que a gente vai andar, né? Se o paciente tem uma avaliação seminal normal, o paciente tem um exame físico normal, não tem nenhuma alteração significativa na história, a gente vai ter que pedir uma avaliação muito complexa, como uma alteração genética, difícil encontrar. Então, a história e o exame físico vão guiar a gente quais são os exames complementares que a gente tem que solicitar. Dentro do segmento que você fez o rastreamento, e você, quando você fala do espermograma, ali no espermograma nós temos volume, número de espermatozoides ativos, consistência, acidez, toda aquela coisa ali. No espermograma, Tiago, o que estaria falando que a infertilidade daquele homem está ali pelo espermograma, não o do extremo, não tem azospermia, por exemplo, mas outros sinais que você tem um espermograma meia boca, vamos falar assim, ele está duvidoso, pode ser isso, pode ser. Me disseca mais um pouquinho o espermograma, o que é o mais difícil para o urologista ali? Tá. Na verdade é o seguinte, muito importante que vocês tenham um local que faça uma análise seminal, né, o espermograma, de forma confiável. Infelizmente, a gente mesmo aqui, estando na capital do país, tem locais que fazem espermograma que quando a gente compara com os espermogramas de boa qualidade, eles são muito dissonantes, eles contam uma história completamente diferente. Então, fundamental, primeiro, que vocês tenham um local, um laboratório que te dê a informação com confiança, né? Outra, comecei a falar que ele não é um atestado de fertilidade ou de infertilidade. Então, cada parâmetro daquele pode ser, por exemplo, o volume, a gente pode pensar, por exemplo, chega um paciente com um volume muito reduzido, a gente vai ter que pensar numa ejaculação retrógrada, por exemplo, o paciente que tem um pH aumentado, o paciente que tem aumento de células de defesa, a gente pode começar a pensar em infecção. Então são vários pequenos detalhes que isso no dia a dia a gente vai ter que buscar essas alterações. Agora, dois parâmetros que são muito importantes e talvez os que mais impactam na gestação ou não gestação, é a concentração e a motilidade progressiva. Se esses espermatozoides, o que é motilidade progressiva? É aquela análise se o espermatozoide ele anda para frente ou não, tá? Então esses dois parâmetros são os que costumam mais ter impacto. Agora, a gente tem que lembrar sempre o quê? Que quando você vai olhar um espermograma, você vai lá ver milhões de espermatozoides. E a gente lembra o seguinte, pô, Tiago, mas eu só preciso de um. É verdade, só precisa de um. Só que sempre faça a comparação com uma maratona de equipe. Você tem mais chance de ganhar uma maratona de equipe com um grupo de atletas fortes, bem preparados, ou um grupo de atletas, como eu posso dizer, especiais, que tenham deficiência física, que tenham alguma restrição física. Então, é importante que a gente tente descobrir quais são essas alterações encontradas para ver aonde que a gente vai ter que agir. Vamos simular aqui. A mulher está tudo bem. Eu mandei para você o laudo que ela tem trompas viáveis, menstrua direitinho, está ovulando, está tudo, e está tendo relação nos dias mais férteis, está tudo bem. E eu mando o meu encaminhamento. Tiago, eu acho que o problema, veja aí, está com o João. Vamos lá.
Dona Maria tá ok, tá com o João. Você fez o espermograma dele, essas coisinhas que chamou a atenção, que tudo mais, e esse casal não, você dá mais que prazo, até onde você vai. Vamos aprofundar um pouquinho mais, porque é a pergunta do nosso internauta aqui. E aí, doutor, uma aqui perguntou, tratei, demorou mais um ano, o que é mais comum está acontecendo? Uma vez que a Dona Maria aqui está liberada pelo especialista de cá. Joia, você falou de uma coisa, Carlos, que é muito importante, que é essa segmentação da abordagem, né? A medicina é uma coisa muito dinâmica e muito rápida e muito conhecimento. Então, hoje, dentro da própria urologia, a gente tem essa segmentação. Lá na clínica, por exemplo, a grande maior parte dos pacientes que tem tumor, que tem câncer, eu já encaminho esses pacientes, porque já não é mais o meu foco de atuação. E o contrário também é verdadeiro. Os pacientes que têm alterações seminais, que estão buscando gestação, os colegas acabam me encaminhando. Por quê? Quando você se dedica mais para aquilo, você tem mais chance de encontrar os detalhes. Os detalhes podem estar fazendo a diferença nisso tudo. Você falou de uma coisa, né? A paciente foi avaliada por mim, está tudo ok, o problema está com fulano de tal. Tem casais que, tanto o homem quanto a mulher, a gente não consegue identificar o problema, até 30% deles. Que a gente chama de alto, isca, hein? É alto, né? Que a gente chama de isca, que é a infertilidade sem causa aparente. E o que quer dizer isso? Na minha concepção, nada mais é do que a ignorância da medicina. A gente não consegue explicar, mas junta um homem que tem uma avaliação normal, uma mulher que tem uma avaliação normal e eles não conseguem engravidar. Aí, a minha orientação costuma ser em cima de quê? Tempo de tentativa. Eles já cumprem critério de infertilidade conjugal, já tem mais de um ano de tentativa, aí vai seguir todo o protocolo de acordo com o quê? Com as limitações que podem ser encontradas no casal. Se eles não têm uma limitação aparente, aí eu sempre deixo a cargo do ginecologista que está acompanhando a mulher, mas normalmente eles começam pelo coito programado não deu certo, eles progridem para a inseminação intrauterina. Caso não consigam, eles conseguem progredindo para técnicas mais complexas, como o FIV, como a ICSI. Agora, isso também é uma avaliação individual do casal, porque, por exemplo, se chega um casal no consultório que a mulher já tem 40 anos, eles já estão tentando engravidar há mais de um ano, não acho que seria seguro ficar seguindo todo esse protocolo. Então, talvez tenha que partir para uma técnica um pouco mais avançada, né? Então, é muito importante avaliar cada casal, cada indivíduo. Tiago, esse homem traz com ele uma vasectomia. Um novo casamento, uma nova companheira e quer ter filhos. O filho está na idade saudável, ele tem seus 45 anos, seus 40, mas já se vasectomizou por algum motivo, por alguma decisão. E aí, qual é o protocolo para ele? Joia. Outra coisa muito frequente no nosso consultório, doutor Carlos, também depende do casal. Por que depende do casal? Já recebi diversas vezes pacientes encaminhados por urologistas, colegas urologistas, já com indicação de reverter a vasectomia. Reverter a vasectomia é possível? Sim, é possível, mas eu não indico para todos os casais. Por quê? Por exemplo, outro dia chegou um casal, a mulher já com 40 anos e o homem com relativamente pouco tempo de vasectomia. Então, pelo tempo de vasectomia, ele teria um excelente prognóstico, uma chance muito boa de ter sucesso. Mas quando a gente avalia o casal, né, a mulher já com 40 anos, não foi minha primeira escolha. Então, basicamente, quando o paciente chega, né, no consultório com vasectomia e deseja aumentar a prole, ter mais filhos, eu vou examinar o casal. Né? Se não tem nenhuma restrição do fator feminino, aí sim a gente tem essa possibilidade de reverter a vasectomia. Como é que a gente faz? Identifica o ponto de obstrução. O que a gente faz na vasectomia? A gente nada mais é do que criar os pontos de obstrução no canal deferente, que é aquele ducto que leva o espermatozoide. Então a gente acha esse ponto de obstrução e reconstrói. Vamos fazer uma comparação aqui com a rede hidráulica, tá certo? Você tinha fechado um registro, você vai lá, identifica onde está esse registro e coloca uma conexão onde essa água vai ficar passando direto. É o que a gente faz com um ducto deferente. A gente restabelece essa comunicação onde vai passar o espermatozoide. Nos casais que têm algum ponto de restrição,
no fator feminino, né, alguma dificuldade na avaliação da mulher, a gente pode ponderar, a gente pode avaliar a possibilidade de, ao invés de reverter a vasectomia, a gente pode, por um procedimento cirúrgico menos invasivo, fazer a punção do epidídimo, que a gente chama de PESA, e conseguir aspirar espermatozoides. E com esses espermatozoides a gente consegue fecundar o óvulo da mulher e formar um embrião, mas isso tudo no laboratório. Então é muito importante saber o seguinte: estratificar o casal, saber como que aquele casal está e aí escolher qual a melhor alternativa, se a punção do epidídimo ou a reversão da vasectomia. Essa reversão da vasectomia, ela é mais ou menos diretamente proporcional ao tempo. 2 anos tem um resultado, 5 anos que está vasectomizado tem outro, depois de 10 você já nem faz, a urologia já não faz. Como é que ficou isso no protocolo de vocês hoje? Joia. Realmente, antigamente, pacientes acima de 10 anos não era indicado reverter a vasectomia. Só que isso já caiu por terra. A gente sabe que quanto mais tempo de obstrução, mais tempo do procedimento cirúrgico da vasectomia até a tentativa de reversão, quanto mais tempo, menor chance de sucesso, né? Então, até 10 anos, quando a gente executa a reversão utilizando microscopia, a gente tem taxa de sucesso em torno de 80%. É uma taxa muito boa. Agora, é muito importante saber se vai utilizar a microscopia ou não, a microcirurgia ou não. Porque quando não se utiliza a microscopia, quando não faz a microcirurgia, esse resultado cai para 50% a 60% de sucesso só. Cai de forma significativa. Então, a gente pode reverter a vasectomia desse paciente ou pode fazer a punção do epidídimo para conseguir resgatar espermatozoides e fazer o tratamento com reprodução assistida, tá? É muito importante para tomar essa decisão estudar bem o casal. Não adianta tentar reverter a vasectomia de um casal onde a mulher tem obstrução tubária bilateral, por exemplo, né? Então eu vou reverter, esse paciente vai começar a ejacular espermatozoides, mas esse espermatozoide não vai ter como encontrar o óvulo. Então é muito importante estudar todo o casal. Já recebi indicação de paciente para reverter a vasectomia e a mulher tinha 40 anos, então não achei a melhor alternativa. Eu indiquei para esse casal que ele fizesse a punção do epidídimo e partisse para uma reprodução assistida. Por quê? Por conta da limitação que a gente chama de janela terapêutica da mulher, que é muito mais curta que o homem, né? A gente já falou nisso no começo da conversa, que a mulher, quando se aproxima dos 40 anos, a grande maior parte dela tem uma queda brusca na produção folicular, na capacidade reprodutiva. Então, para esse casal específico que veio com a indicação de um colega urologista para reverter a vasectomia, eu acabei optando pelo outro procedimento, de fazer a punção do seu epidídimo e aspirar os espermatozoides para o tratamento de reprodução assistida. Ok. Então vamos montar essa sequência. Eu sou o médico da reprodução humana da mulher, né? E provavelmente os grandes serviços hoje têm urologista nesse serviço, né? Então você é do meu serviço. Então eu preparei essa mulher e esse paciente é vasectomizado. Aí você pensa, para mim recanalizar ele, eu vejo a idade da minha mulher, como é que tá, né? E tudo bem, não vale a pena. Então vamos para um caso bem específico, são perguntas que chegou aqui. Até esquecendo um pouquinho, até a idade dela. Vamos pensar que ela tem lá seus 37. Então eu falo para você, Tiago, Dona Maria está pronta para o momento de receber uma fertilização. Aí você faz a punção nele, se você optou por esse caminho, esse protocolo, e eu preparo esse óvulo e esse espermatozoide, fecundo e implanto. Esse é o protocolo nesse caso. Isso, sim, essa é a opção. Quando a gente faz a punção do epidídimo, a gente não consegue, normalmente, né, a gente não consegue uma quantidade significativa ao ponto de a gente fazer uma inseminação intrauterina, por exemplo. Então, a gente, quando faz essa punção, a gente consegue espermatozoide suficiente para executar uma técnica que chama fertilização in vitro, ou ICSI, que é a ingestão intracitoplasmática de espermatozoide. Esses dois processos são realizados dentro de um laboratório de reprodução. Então, quando a gente faz a punção do epidídimo, a gente já está pensando em reprodução assistida. Tá? Agora, sempre enfatizo o seguinte, vamos estudar cada casal. Vou citar um caso aqui de um outro casal que chegou para mim, se eu não me engano foi ano passado. Ela já tinha 40 anos, ele já 15 anos de vasectomia, e eu indiquei para eles que eles fizessem a punção do epidídimo
para partir para a reprodução assistida. E eles, por motivos religiosos, não encaravam isso como uma boa opção, tá certo? E o que a gente fez? A gente reverteu a vasectomia, tá? E esse casal engravidou. Então, a gente, na medicina, eu sempre digo assim, nem sempre nem nunca. Avalia cada caso, né, de preferência com o médico que trabalha aquilo todo dia. Porque podem ter detalhes que mudam todo o processo. E o que um principal detalhe, Carlos, que eu acho que é importante enfatizar aqui, depois que você faz a punção do epidídimo, depois que você vai lá tentar aspirar o espermatozoide direto do epidídimo, costuma causar obstrução desse epidídimo. E o que acontece? Isso dificulta uma futura tentativa de reversão de vasectomia. Então, a gente sempre tem que orientar muito bem o casal. Já chegou casal jovem para a gente também, homem com 30 anos, mulher com 30 anos, e ele já com vasectomia, e falaram assim, eu só quero mais um filho, vamos fazer uma FIV. E não fizeram comigo, fizeram com outro colega, fizeram a punção do epidídimo. Infelizmente, fizeram todo o tratamento de reprodução assistida e não tiveram sucesso, e me procuraram em um outro momento tentando reverter a vasectomia. E aí, eu já falei para eles, olha, a chance que a gente tinha de 80% já cai bastante, né? Então, é muito importante avaliar qual o melhor procedimento para cada momento. Eu acho que você falou uma palavra mágica que cabe na medicina todo dia, toda hora, todo momento. Chama-se individualização. Cada paciente, cada casal tem o seu problema, tem a sua idade, tem o seu perfil, tem suas doenças, tem a sua resposta metabólica. Então, o médico que está atento para isso, eu acho que o índice de sucesso é muito grande. E tem uma pergunta aqui, várias, né, que está aqui, que eu somei de novo. A quantidade de esperma de um paciente normal e de um paciente vasectomizado, porque a nossa internauta entendeu que você vai com uma agulhinha lá no testículo do homem e essa agulhinha aspira esperma, não é isso? Então, o paciente que é vasectomizado, em relação ao que não é vasectomizado, diminuiu muito essa quantidade porque lá dentro do testículo fica produzindo e eles vão morrendo ali, o homem que é vasectomizado. Como é que o que a vasectomia faz com o espermatozoide do homem? Porque quando o homem ejacula, aquele líquido que sai, muito daquele líquido, é o líquido da vesícula seminal, que está ali na uretra dele, que faz um veículo lubrificante para o espermatozoide nadar ali e chegar no destino dele, que é a vagina, certo? Sim. Aí, quando tem a vasectomia, quanto que morre o espermatozoide para uma futura punção? Como é que é isso, Tiago? Tá. Na verdade, Carlos, a vasectomia ela não interfere diretamente na produção de espermatozoide. Você tem que imaginar o seguinte, o que a gente faz na vasectomia? A gente quebra a ponte que liga duas cidades. Então, as cidades continuam existindo. Então, o que eu quero dizer? O espermatozoide continua sendo produzido. Ele só não consegue sair de onde ele é produzido até o ducto ejaculatório, até ser ejaculado no pênis, tá? Então, o espermatozoide vai continuar sendo produzido, vai continuar sendo armazenado no epidídimo, né? Só que ele não vai conseguir chegar até o ejaculado. Realmente, quando a gente ejacula, a grande maior parte daquele líquido que o homem ejacula, ele é composto de líquido prostático e líquido da vesícula seminal, e uma porcentagem menor de espermatozoides. Então, quando o homem faz a vasectomia, ele continua ejaculando, mas ejaculando sem espermatozoides. Por quê? Porque a ponte que permite que o espermatozoide chegue e se junte ao líquido da próstata e da vesícula seminal, essa ponte foi quebrada. Então não permite que esse espermatozoide chegue até lá, tá? Então, quando a gente faz a punção do epidídimo, a gente consegue sim resgatar espermatozoides. Só que como são coisas milimétricas, microscópicas, a gente não consegue captar uma quantidade tão significativa ao ponto de fazer uma inseminação intrauterina, que necessita um volume maior de espermatozoides. Certo. Tá chegando uma pergunta nossa aqui de Aracaju, doutor Antônio, clínico geral, manda perguntar para você, doutor Tiago, que ele orienta os pacientes dele a procurar urologista, para o tumor de próstata, para fazer isso, para fazer aquilo, mas tem muitos pacientes que ele atende lá no ambulatório, de uma cidade pequena, do estado de Aracaju, e ele fala que há uma resistência muito grande do homem fazer a vasectomia porque tem muitos mitos. Um deles, os colegas brincam, ele tem essa dificuldade com o paciente,
que o homem pode ficar impotente, pode aumentar o colesterol, pode aumentar o tempo aumentar a probabilidade de ter infarto, dor no testículo crônica. Qual é a consequência da vasectomia ou o risco do custo-benefício para o homem que faz a vasectomia, Tiago? Tá, joia. É o Antônio, seu colega médico, clínico. Joia. Então, Antônio, é o seguinte, o paciente que faz a vasectomia, ele nada mais faz do que, aquele negócio, ele quebra aquela ponte que permite que o espermatozoide seja ejaculado. A parte de libido, né, que é o desejo, tesão, a parte da ereção não é afetada, tá? Ela não é afetada de forma funcional. Pode afetar de forma psicológica? Sim, tem pacientes que não conseguem ter ereção por alterações psicológicas, que a gente chama de disfunção erétil psicogênica. Então, o paciente que fez a vasectomia, por exemplo, eu já peguei um paciente que quis reverter a vasectomia porque ele fez a vasectomia escondida da mulher de forma clandestina e ficou com peso na consciência ao ponto de não conseguir mais ter ereção e queria reverter a vasectomia. E é assim, tudo bem, esse aí está explicado. Por quê? Porque ele tinha uma causa psicogênica, uma causa que a cabeça dele não permitia que o pênis ficasse ereto de forma adequada. Mas a parte funcional não é afetada pela vasectomia. Carlos mencionou dor testicular crônica. Pode acontecer com a vasectomia? Pode. Como a gente já falou, o espermatozoide continua sendo produzido. E quando ele é produzido, ele vai sendo armazenado no epidídimo. E esse armazenamento do espermatozoide vai causar, né, uma distensão desse epidídimo. Esse epidídimo vai ficando cheio. Isso pode causar desconforto, pode causar dor? Alguns pacientes se queixam sim. A grande maior parte desses pacientes, esse desconforto acaba sendo transitório, mas tem relatos na literatura de pacientes que buscaram reverter a vasectomia por conta de dor crônica. É raro. Eu, particularmente, nunca peguei no meu consultório. São perguntas que viram, na verdade, um mito ou uma verdade, né? E a cultura popular, né, que a gente é feito de cultura, né, Tiago? Sim. Você sabe que eu, como médico, você também passa isso dentro de casa, cara, quebrar culturas que os avós da gente passou para as mães, passou para a mãe das nossas mulheres, para filho, para tudo. Nossa, rapaz, eu vou te contar, é um negócio, não sei se você deve passar isso lá na sua casa, eu passo cada uma lá em casa que não é fácil. Por mais que você fala, às vezes qualquer chá de qualquer coisa, eu sou adepto a tudo, eu tomo chá, eu acredito, eu oro, eu sou místico, mas eu não fujo da realidade da ciência, você entende? E às vezes você mudar isso dentro de casa, eu posso contar um exemplo da minha mulher teve mioma sangrante, importante, e a cabeleireira dela falou para ela tomar unha de gato. Lá atrás, tem 15 anos essa história. Por coincidência, 2 meses ela parou de sangrar. Tá vendo? Você queria me operar, porque não sei o quê. Tá bom. 3º mês, a hemorragia, quase tive que levar correndo para o hospital e aí eu brinco com ela, né? Falei, foi a unha do teu obstetra que te curou, né? Mas não que eu não acredito e tomo as coisas. Tem bastante coisinha lá em casa que eu gosto de comprar, tomo, uso e acredito em muita coisa. Mas é importante a gente esclarecer essas coisas. Bem, eu acho que nós demos uma volta na infertilidade do homem, né? Como investigar esse casal, o que fazer, o que a tecnologia trouxe, né? O que está trazendo. Então assim, Tiago, você viu que veio perguntas lá de fora, né? Lá de Aracaju, colega médico que faz ambulatório na periferia de clínicos, né? Eu queria te deixar um tempo agora aqui, tuas considerações, para você trazer mais alguma coisa da tua especialidade que não foi perguntado, que eu não perguntei, que você queria falar, alguma coisa das mais simples falas a uma intervenção, como que está a tecnologia aí, como é que é a reprodução assistida no homem hoje, aonde vai chegar isso mais daqui a um pouco, o que facilitou a vida do casal. E lá na tua clínica, na Veridium, você coloque aí onde está a sua clínica, você está à disposição para o colega de Brasília, para o paciente de Brasília, para o paciente do entorno, né? A gente atende aqui 3 milhões de pessoas nesse entorno, aqui encostado com nós, o Goiás, a Bahia, a Minas, que cerca aqui o entorno de Brasília, e que usam, né, Brasília para várias coisas, e a área o polo da saúde, com esse crescimento que teve na cidade hoje, a medicina de Brasília eu posso falar que está de excelente qualidade em todas as áreas, não é verdade? Que bom isso para nós. Então que você fique à vontade aí no seu tempo que você precisar e pode fazer seu resumo aí e complementar a nossa entrevista. Focando aqui na minha área de atuação, Brasília,
tem profissionais extremamente qualificados. Não justifica sair da nossa cidade para fazer tratamento desse tipo, né? Por quê? Uma das coisas, Carlos, que interfere muito no tratamento do casal em reprodução é estresse. Estresse é uma coisa que a gente sabe que tem impacto direto na taxa de sucesso desse tratamento. Se você faz o tratamento próximo da sua casa, próximo de um local onde você tem esse aconchego familiar, você não tem que sair da sua rotina, eu acho que isso aumenta, isso aumenta a taxa de sucesso do seu tratamento. Então hoje não justifica sair de Brasília para fazer tratamento fora quando a gente fala em reprodução. Tá. E a Veridium, a sua clínica hoje, o Watanabe esteve aqui, mostrou tudo que está fazendo em robótica. Vocês na saúde do homem estão fazendo tudo também? Sim, lá na nossa clínica, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem a certificação dos serviços, né? Cada colega, ele se dedica para uma área maior afinco, digamos assim. Então, quando temos pacientes para fazer uma abordagem em reprodução, normalmente os colegas acabam me encaminhando. Lá na nossa clínica, quem é o responsável por esse tipo de tratamento sou eu. Então, eu acho que isso é uma tendência, né, Carlos, na medicina. A medicina é um conhecimento muito vasto, é uma coisa muito dinâmica. E se a gente começa a querer abraçar o mundo, querer falar que faz tudo, no final a gente vai acabar deixando de oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, se a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, é impossível você ler todos os artigos de toda a área, de toda a nossa especialidade, né? Então, por exemplo, urologia, a gente trata de cálculo, a gente trata de tumor, trata de disfunção miccional, faz transplante de rim, faz a parte de andrologia, a parte de infertilidade. Então, claro que tem as coisas que a gente faz com maior frequência e tem aquelas coisas que a gente se dedica mais. Então, principalmente em casos mais complexos, como esse que estou te falando, tumor, a parte de infertilidade são coisas mais restritas, acabam ficando restritos a alguns profissionais que se dedicam mais para aquela área. Na nossa clínica não é diferente, a gente lá tem essa estratificação. Para que isso? Para tentar oferecer sempre o melhor tratamento para cada paciente. Certo. E próximos anos, Tiago, na infertilidade masculina aí, tem coisa nova chegando? Vai melhorar mais a acurácia, os resultados? Como é que vocês estão vendo isso hoje? Carlos, a infertilidade masculina, a infertilidade de uma forma geral, eu acho que a gente já avançou muito. Se você fosse pensar anos atrás que o homem que não tinha, o paciente azospérmico, que não tinha produção de espermatozoide, aquele cara era considerado como sem chance de ser pai, hoje a gente consegue tentar buscar espermatozoides nesses pacientes e até 30% das vezes a gente encontra. E a gente, com o artifício da ICSI, da injeção intracitoplasmática de espermatozoide, a gente consegue proporcionar a esse indivíduo a chance de ser pai. Agora, eu também te falei de um dado lá atrás que até 30% dos casos a gente não consegue explicar. Então a gente ainda tem muita coisa para caminhar, tem muita coisa para descobrir, relação de medicamentos, relação de meio, do nosso ambiente, como isso interfere no ser humano, conseguir estratificar isso melhor. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, e medicina é isso. Se a gente acha que sabe tudo, a gente vai parar no tempo e vai ser engolido. Você, colega médico, pessoal da área da saúde e todo o nosso público pela internet, de todas as mais diversas áreas, a gente espera que tenha elucidado, tenha tirado dúvidas, né? O Dr. Tiago vai deixar depois o telefone e os seus contatos para esclarecimento pelo Instagram, pelas mídias sociais e até pessoalmente, né, Tiago? Sim. Vai deixar essa vontade para o pessoal. E aqui nós, do lado de cá, o Sindicato dos Médicos, a nossa preocupação com esse programa é isso. É trazer o especialista para mostrar o que tem de novidade, o que tem de boa informação, que uma das coisas mais importantes na vida da gente é boa informação, não é verdade? E para você, colega médico, mostrando todos esses detalhes, que você tenha uma melhor condição de trabalho, que você possa atingir o seu resultado final, que o objetivo final da gente é o bom atendimento para a população e para o nosso paciente. Deixar um muito obrigado aqui para você, foi muito esclarecedor. E mais um parabéns, né, por você trabalhar no serviço público, desenvolver lá tudo que é possível com as ferramentas que você tem, que a gente sabe, profissional dedicado que você é, e essa população do SUS que tanto precisa da gente, né,
no dia a dia da gente. Eu também sou serviço público, estou quase me aposentando, mas dediquei minha vida há 35 anos a isso. Então, parabéns pelo teu trabalho lá no serviço público, parabéns pelo teu trabalho na tua clínica e agradecer você por tanto esclarecimento que você nos trouxe aqui. Se quiser deixar o telefone do seu consultório, da sua clínica, as suas mídias sociais, como chegar em você, tem um monte de perguntas que ficou aqui empilhado, essas pessoas podem tirar dúvida com você, como é que você responde e tudo mais, fique à vontade para a gente falar um tchau para os nossos internautas aqui. Então, primeiro agradecer a oportunidade do Dr. Carlos de estar aqui, tentar contribuir de alguma forma aí para a população, para os colegas médicos e dizer que eu estou à disposição, né? Eu vou colocar o nosso cartão no final da entrevista, vou pedir para disponibilizar o nosso telefone, o nosso contato. A gente tem o site, tem Instagram, tem todas essas formas de mídia social e eu estou à disposição. O que eu puder contribuir, tanto para a população quanto para colegas médicos, estou à disposição. Ok. Internautas, meus colegas, nosso público, obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Dr. Tiago, muito obrigado. Eu agradeço.